Ele me deixou pegar só na pontinha. Mas foi o bastante para me fazer suar e minha avó gritar: "Esse aí é dos bons!" A sensação era indescritível. Quente, áspero, pulsante. Meus dedos tremiam enquanto eu o segurava com firmeza, sentindo a força bruta daquilo latejando na minha mão. Cada vez que eu apertava um pouco mais, uma onda de calor subia pelo meu braço, me deixando completamente arrepiada. Juro, nunca tinha sentido nada igual. E o cheiro? O cheiro era inebriante. Uma mistura de terra úmida, madeira queimada e algo mais. Algo selvagem e excitante que me deixava sem fôlego. Naquele momento, eu sabia que estava diante de algo especial. Algo que mudaria minha vida para sempre. Aquele calor intenso, aquela textura firme e pulsante em minhas mãos. Era quase demais para suportar. Eu sentia cada fibra do meu ser vibrar, cada célula do meu corpo implorar por mais. E quando ele começou a se mover, a se contorcer na minha mão, eu quase perdi o controle. Era uma dança sensual e primitiva. Uma conexão visceral que me deixava tonta de prazer. Meus joelhos ficaram fracos, minhas pernas bambas. Eu mal conseguia me manter em pé. A cada movimento, a cada toque, a intensidade aumentava, me levando cada vez mais perto do limite. Eu me perguntava, será que eu conseguiria aguentar? Será que eu teria força suficiente para domar aquela fera indomável? Você já sentiu aquele frio na barriga, aquela expectativa deliciosa de estar prestes a experimentar algo novo, algo intenso e transformador? Multiplique isso por 1000 e talvez você tenha uma ideia do que eu estava sentindo naquele momento. Era uma mistura de medo, excitação, curiosidade, uma explosão de sensações que me deixava completamente extasiada. E eu sabia, no fundo do meu coração, que não havia volta. Eu tinha que ir até o fim, tinha que descobrir o que aconteceria a seguir. Deixa o like se você já sentiu essa mistura explosiva de emoções. Preciso contar o que aconteceu depois, vocês precisam entender o que me levou àquela situação. A tensão era palpável, o ar crepitava de energia. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada inesquecível, uma jornada que testaria meus limites e me transformaria para sempre. Cresci na roça, em uma casinha simples, com cheiro de terra molhada e café coado na hora. Minha avó, uma mulher forte e sábia, me ensinou tudo o que sei. Ela sempre dizia: "A vida é como amassar pão, minha filha. Requer força, paciência e muita dedicação." E naquele dia, em meio àquele turbilhão de sensações, eu me lembrei das palavras dela. Eu precisava ser forte, precisava ter paciência, precisava me dedicar de corpo e alma àquela tarefa. O sol batia forte no meu rosto, o suor escorria pela minha testa. Ao meu redor, o silêncio da tarde era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo crepitar da fogueira. Era um dia como qualquer outro na fazenda, mas eu sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que me marcaria para sempre. Aquele dia começou como qualquer outro na fazenda. O sol nascendo preguiçoso, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O cheiro de café fresco vindo da cozinha, a minha avó cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã. Mas tinha algo diferente no ar. Uma energia palpável, uma expectativa silenciosa que me deixava inquieta. E então eu vi. Encostado no canto da cozinha, imponente e misterioso, estava ele. Grosso, comprido, com uma textura áspera e convidativa. Nunca tinha visto nada igual. Meu coração disparou no peito, minhas mãos começaram a suar frio. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, uma onda de calor que me deixou sem fôlego. Era como se ele me chamasse, me hipnotizava com sua presença imponente. Hesitante, me aproximei, estendi a mão, trêmula, e toquei a sua superfície. A textura era ainda mais fascinante de perto. Áspera, mas ao mesmo tempo macia, quente e vibrante. Senti um choque percorrer meu corpo. Uma descarga elétrica que me fez estremecer. Meus dedos deslizaram pela sua extensão, explorando cada curva, cada detalhe. Era como se eu estivesse tocando algo proibido, algo mágico e poderoso. E então minha avó, com seus olhos brilhantes e um sorriso enigmático, disse: "Esse aí é dos bons, menina. Dos bons." Suas palavras ecoaram em meus ouvidos, carregadas de um significado oculto, de uma promessa tácita. O que ela queria dizer com aquilo? O que tornava aquele objeto tão especial? A curiosidade me corroía por dentro, me impulsionando a descobrir o segredo que ele guardava. Aquele elogio da minha avó dos bons ficou martelando na minha cabeça. O que ela queria dizer com aquilo? Seria a sua textura? O seu tamanho? O seu cheiro peculiar que invadia minhas narinas?
Eu não conseguia entender. Mas uma coisa era certa. Eu precisava descobrir. Precisava desvendar o mistério por trás daquela afirmação enigmática. Aquele objeto, seja lá o que fosse, tinha mexido comigo de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Ele despertou em mim uma curiosidade insaciável, uma necessidade urgente de desvendar os seus segredos. E eu sabia, no fundo do meu coração, que não descansaria enquanto não o fizesse. E vocês, já sentiram essa sensação? Essa mistura de curiosidade, excitação e um toque de apreensão diante do desconhecido? Deixem o like se já passaram por algo parecido, porque a história está só começando e vocês precisam saber o que aconteceu depois. Precisam entender o que minha avó quis dizer com dos bons, e principalmente precisam descobrir o que eu fiz com ele. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma excitação desconhecida. A pontinha, quente e aveludada sob meus dedos, pulsava com uma energia estranha. Era uma sensação inebriante, que me deixava ao mesmo tempo curiosa e apreensiva. A cada toque, um arrepio subia pela minha espinha, me fazendo prender a respiração. Eu apertava, soltava, acariciava, tentando decifrar o mistério daquela textura tão peculiar. Era firme, mas maleável, resistente, mas delicado. Uma combinação intrigante que me fascinava e me intimidava ao mesmo tempo. O que será que viria depois? O que aconteceria se eu ousasse ir além da pontinha? Aquele calor que emanava dele parecia me convidar, me instigar a explorar mais, a me entregar àquela sensação desconhecida. E o cheiro? Ah, o cheiro! Era uma mistura inebriante de terra úmida, madeira queimada e algo mais. Algo selvagem, quase animal, que me deixava tonta. Era um aroma que despertava meus sentidos, que me fazia sentir viva de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu fechava os olhos, inspirando profundamente, tentando absorver cada molécula daquele perfume misterioso. Era como se ele me transportasse para outro lugar, para um universo de sensações desconhecidas e excitantes. O que seria aquilo? O que me esperava? A ansiedade me corroía por dentro, enquanto meus dedos continuavam a explorar a pontinha, buscando decifrar os seus segredos. Vocês conseguem imaginar a intensidade daquela sensação? Aquele misto de excitação e apreensão, de desejo e medo? Era como estar à beira de um precipício, pronta para saltar, sem saber o que me aguardava lá embaixo. Mas a curiosidade era maior que o medo. Eu precisava saber. Precisava experimentar. Precisava me entregar àquela sensação inebriante que tomava conta de todo o meu ser. O sol já castigava minhas costas. O suor escorria pelo meu rosto, ardendo nos olhos. Minhas mãos, calejadas do trabalho na roça, agarravam com firmeza. A textura áspera, quase cortante, me fazia apertar os dentes com a força que eu empregava. Cada movimento exigia precisão. Cada puxão. Um controle milimétrico. Eu sentia meus músculos queimando, minhas pernas tremendo, mas não podia parar. Não agora. A cada investida, a resistência aumentava, me obrigando a cavar mais fundo nas minhas reservas de energia. Minha respiração ofegante e irregular ecoava no silêncio da tarde. O ar, quente e seco, entrava rasgando meus pulmões, como se eles fossem foles de uma fornalha. Eu sentia o gosto de terra na boca, o cheiro de suor misturado ao aroma acre da madeira. Meu corpo inteiro pulsava em um ritmo frenético, acompanhando o vai-vem dos meus braços. A exaustão me consumia, me tentava a desistir, mas eu resistia. Lembrava das palavras da minha avó ecoando na minha mente. Força, menina. Força. E eu encontrava forças onde já não achava que existissem. Apertava os olhos, contraindo todos os músculos do meu corpo numa explosão de energia. Mais um puxão. Mais um esforço. Mais uma gota de suor escorrendo pelo meu rosto, misturando-se à poeira da terra. A cada movimento, eu sentia a vibração, a força bruta daquilo que eu segurava, respondendo ao meu comando. Era uma luta, um duelo silencioso entre minha vontade e a resistência da matéria. E eu estava determinada a vencer. Minha avó, com suas mãos calejadas e cheias de histórias, me ensinou desde cedo a lidar com as coisas da roça. Para domar um bicho bravo, menina, ela dizia, com aquele olhar firme que só ela tinha. É preciso jeito, não só força. É preciso sentir o ritmo, entender a dança. E não era só com os animais que ela aplicava essa sabedoria. Plantar, colher, cozinhar, tudo tinha sua técnica, seu segredo, seu toque especial. E naquele momento, com as mãos ardendo e o suor escorrendo pelo meu rosto, eu me lembrei de cada lição, de cada conselho, de cada história que ela me contava à luz do lampião. Lembrei da paciência com que ela ensinava a trançar os cabelos, da firmeza com que segurava a enxada, da delicadeza com que amassava o
Pão. Eram lições que iam além da técnica. Eram ensinamentos sobre a vida, sobre a importância do respeito, da perseverança, da dedicação. A vida é como um forno a lenha, minha filha. Ela costumava dizer. Tem que saber lidar com o fogo, controlar a brasa para não queimar o que se quer assar. E ali, naquele calor intenso, eu entendi o que ela queria dizer. Eu precisava controlar o fogo, dosar a força, encontrar o ritmo certo. Não era só uma questão de força bruta, era uma questão de técnica, de sensibilidade, de saber usar as ferramentas certas para cada situação. Assim como ela me ensinou a domar um potro chucro, a colher as frutas maduras sem machucar o galho, agora eu precisava aplicar essa mesma sabedoria para lidar com aquele desafio. E eu sabia, lá no fundo, que com a ajuda dos ensinamentos da minha avó, eu conseguiria. Afinal, ela sempre dizia: quem planta com amor, colhe com alegria. E eu tinha plantado muito amor naquela terra, e agora era hora de colher os frutos do meu trabalho. O sol a pino castigava minhas costas. Cada movimento, cada puxão, cada contração me levava a um novo nível de exaustão. Meus braços, antes firmes e vibrantes, agora tremiam como varas verdes ao vento. Minhas mãos, calejadas de tanto trabalho, ardiam em protesto. A pele grossa e resistente começando a se romper em pequenas feridas. O suor, misturado à poeira da terra, formava uma pasta pegajosa que me cobria o rosto e o pescoço, dificultando ainda mais a respiração já ofegante. Eu sentia o gosto amargo da fadiga na boca, o coração martelando no peito como um tambor frenético. A cada respiração, meus pulmões queimavam, implorando por um descanso que eu não podia me dar. E então, a dúvida, traiçoeira e insistente, começou a se insinuar na minha mente. Será que vale a pena? Sussurrava uma voz interior. Será que eu consigo? Não seria melhor desistir? A tentação de largar tudo, de me entregar ao cansaço e ao desânimo, era quase irresistível. Imaginei a sensação de alívio que seria afrouxar o aperto, sentir meus músculos relaxarem, meu corpo finalmente descansar. Imaginei a água fresca escorrendo pela minha garganta, lavando o suor e a poeira me revitalizando. Imaginei a sombra da casa, o aconchego do meu quarto, a maciez da minha cama. Por um instante considerei ceder. Por um instante, pensei em abandonar a luta, em deixar para lá todo o esforço que eu já havia feito. Mas então fechei os olhos, respirei fundo e me lembrei do olhar firme da minha avó, da sua voz rouca me incentivando, das suas palavras ecoando na minha mente. Força, menina, não desista agora! E foi pensando nela, na sua força, na sua perseverança, que eu encontrei a energia para continuar. Afinal, como ela sempre dizia, a gente só colhe o que planta. E eu estava determinada a colher os frutos do meu trabalho, por mais árdua que fosse a jornada. Finalmente, com um último puxão, um último gemido de esforço, eu consegui. Ele deslizou para fora, pesado, imponente, glorioso. Um enorme queijo artesanal, com sua casca grossa e enrugada, seu aroma intenso e inebriante. Era ele o responsável por todo aquele suor, toda aquela exaustão, toda aquela luta. Minhas pernas cederam, me fazendo afundar na terra fofa, enquanto eu admirava o resultado do meu trabalho. E então, minha avó, que observava tudo em silêncio, se aproximou com um sorriso largo no rosto. Tocou a casca do queijo com a ponta dos dedos, seus olhos brilhando de admiração. Esse aí é dos bons, menina, ela disse, sua voz rouca carregada de emoção. Dos bons. E naquele momento, eu entendi. Entendi o que ela queria dizer. Entendi o significado daquela expressão. Não era só o tamanho, não era só o peso, não era só o aroma. Era a história por trás daquele queijo. A dedicação, o esforço, o suor derramado para trazê-lo à luz. Era a tradição da nossa família, passada de geração em geração, a arte de transformar o leite em ouro, a magia de criar algo tão especial a partir das coisas simples da terra. E eu, com minhas mãos calejadas e meu corpo exausto, me sentia parte daquela história, parte daquela magia. E ali, sentada no chão, com o queijo enorme descansando aos meus pés, eu entendi a lição. A lição que minha avó, com sua sabedoria simples e profunda, tentou me ensinar durante toda a minha vida. A lição de que a verdadeira força não está nos músculos, mas na persistência, na capacidade de seguir em frente, mesmo quando o corpo grita por descanso, mesmo quando a mente sussurra palavras de desistência. A lição de que as maiores recompensas vêm depois dos maiores desafios
de que a satisfação de um trabalho bem feito é o melhor pagamento que se pode receber. Aquele queijo, tão suado, tão difícil de fazer, representava muito mais do que apenas um alimento. Representava a minha luta, a minha perseverança, a minha capacidade de superar obstáculos, representava a herança da minha avó, a força das mulheres da minha família, a tradição que carregamos em nosso sangue e em nossas mãos calejadas. E naquele momento eu me senti mais forte do que jamais havia me sentido antes. Não pela força física, mas pela força interior, pela certeza de que eu era capaz de realizar qualquer coisa que eu me propusesse a fazer, desde que eu tivesse a coragem de persistir, de lutar, de não desistir diante das dificuldades. A vida, assim como fazer queijo, é um processo árduo, que exige dedicação, paciência e muita força de vontade. Mas assim como o leite se transforma em queijo, as dificuldades se transformam em aprendizado, em crescimento, em sabedoria. E a cada desafio superado, nos tornamos mais fortes, mais resilientes, mais capazes de enfrentar o que a vida nos reserva. Aquele dia na roça, com o sol queimando minha pele e o suor escorrendo pelo meu rosto, eu aprendi uma lição que jamais esquecerei. A lição de que a persistência é a chave para alcançar qualquer objetivo, por mais difícil que ele pareça. E que a satisfação de um trabalho bem feito, assim como o sabor daquele queijo artesanal, é o prêmio mais doce que a vida pode nos oferecer. O sabor daquele queijo. Era como uma explosão de sensações na minha boca. Salgado, picante, com um toque terroso que só um queijo artesanal, feito com leite tirado na hora, com as próprias mãos, pode ter. Era o sabor da vitória, o sabor da minha própria força, o sabor da tradição da minha família. Cada mordida era uma celebração, uma recompensa por todo o esforço, por toda a dedicação, por todo o suor derramado. Era como se eu estivesse saboreando não apenas o queijo, mas também a minha própria história, a história da minha avó, a história de todas as mulheres fortes que vieram antes de mim. Aquele sabor ficaria para sempre gravado na minha memória, como um lembrete de que tudo o que vale a pena exige esforço, mas que a recompensa faz tudo valer a pena. E assim como minha avó sempre dizia, o que é feito com amor tem sempre um sabor especial. E aquele queijo, feito com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, tinha o sabor mais especial que eu já havia experimentado. Deixem nos comentários qual o sabor da sua maior conquista. Qual a sensação que você guarda com mais carinho na memória. Curtam o vídeo se vocês também acreditam que a persistência é o caminho para o sucesso. E se inscrevam no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Afinal, como dizia minha avó, a vida é como um queijo. Só quem rala é que sabe o sabor. Aquele dia na roça, com o sol queimando minha pele e o suor escorrendo pelo meu rosto, me ensinou uma lição que jamais esquecerei. A lição da minha avó, a lição do queijo, a lição da minha própria força. Aprendi que a verdadeira força não está nos músculos, mas na persistência, na capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece conspirar contra. Aprendi que a satisfação de um trabalho bem feito é a maior recompensa que podemos receber, um sabor que nenhum dinheiro pode comprar. Aprendi que a vida, assim como fazer queijo, é um processo que exige dedicação, paciência e muita força de vontade. Mas também aprendi que, assim como o leite se transforma em um queijo delicioso, as dificuldades se transformam em aprendizado, em crescimento, em sabedoria. E a cada desafio superado, nos tornamos mais fortes, mais resilientes, mais capazes de enfrentar o que a vida nos reserva. Lembrem-se sempre da lição do queijo. A persistência é a chave para alcançar qualquer objetivo, por mais difícil que ele pareça. E a satisfação da conquista, assim como o sabor daquele queijo artesanal, é o prêmio mais doce que a vida pode nos oferecer. Deixem nos comentários o que vocês aprenderam com essa história. Qual a lição que ficou gravada em seus corações? Curtam o vídeo se vocês também acreditam na força da persistência. E se inscrevam no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Afinal, como dizia minha avó, a vida é como um queijo, só quem rala é que sabe o sabor. O sol começava a se despedir, pintando o céu com tons de laranja e roxo, enquanto eu saboreava com minha avó as fatias daquele queijo artesanal, fruto do meu suor e da minha persistência. Cada pedaço era uma explosão de sabores, uma sinfonia de texturas que dançavam no meu paladar. A casca, firme e crocante, contrastava com o interior macio e cremoso, liberando um
Aroma que inundava a pequena cozinha, misturando-se ao cheiro de café fresco e ao perfume da terra molhada que entrava pela janela aberta. Naquele momento, eu entendi a verdadeira essência das palavras da minha avó. Esse aí é dos bons, menina. Dos bons. Não se tratava apenas do sabor, mas de toda a jornada que me levou até ali. A luta, o esforço, a perseverança, tudo isso estava impregnado naquele queijo, transformando-o em algo muito mais do que um simples alimento. Era a materialização da minha força, da minha dedicação, da minha capacidade de superar desafios. E enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, deixando para trás um rastro de cores vibrantes, eu refleti sobre tudo o que havia vivido naquele dia. A exaustão física, a luta contra a desistência, a satisfação da conquista. E percebi que, assim como o queijo, a vida também é feita de etapas, de processos, de transformações. Assim como o leite precisa ser coalhado, prensado, maturado para se tornar queijo, nós também precisamos passar por provações, por desafios, para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E cada obstáculo superado, cada luta vencida, nos deixa um sabor especial, um gosto de vitória que nenhum outro alimento pode proporcionar. A lição do queijo, a lição da minha avó, ficou gravada em meu coração como uma tatuagem. Uma lembrança constante de que a verdadeira força não está nos músculos, mas na persistência, na capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. Uma lembrança de que a satisfação de um trabalho bem feito é a maior recompensa que podemos receber, um tesouro que ninguém pode nos tirar. E uma lembrança de que a vida, assim como o queijo, é um processo de transformação, de amadurecimento, de aprendizado. E que a cada etapa vencida, nos tornamos mais fortes, mais sábios, mais capazes de apreciar o sabor da vida. E você, qual a sua lição do queijo? Qual o sabor da sua maior conquista? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos inspirar uns aos outros com nossas jornadas de superação. Curta o vídeo se você também acredita na força da persistência, na capacidade de transformar desafios em vitórias. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa, para mais lições de vida que nos ajudam a crescer e a evoluir. E lembre-se sempre, a vida, assim como o queijo, é para ser saboreada em cada mordida, em cada momento, em cada conquista. Afinal, como dizia minha avó, a vida é como um queijo, só quem rala é que sabe o sabor.